bem-vindos ao programa Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Eu sou Cris de Pascoal e estou aqui com Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário por ser a autora da trilogia do Sol Negro. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Nós aqui de novo, com as nossas pílulas dos despertos, que não estão saindo tão pequenas assim, né, Cris? Mas o pessoal está adorando. E o programa de hoje, Maria, tem como objetivo desmistificar. Exato. Aliás, além de informar, esse programa tem esse objetivo. E hoje nós iremos desmistificar o tema serpentes do bem ou do mal. Porque, afinal de contas, as serpentes sempre são vistas como algo negativo, né, Maria? Dependendo das pessoas, digamos que a maioria na consciência de massa, principalmente por causa das religiões abrâmicas, né, são vistas dessa forma. Então, o nosso objetivo hoje é fazer uma pílula rápida sobre o tema, e não vai dar para falar muita coisa assim, né, mas a gente vai dar um resuminho daquilo que é um programa, se eu não estou enganada, de 4 capítulos que eu e a Cris já fizemos também nos Despertos, dos velhos tempos em que era a rádio, né, na Rádio Kron, e depois eu editava e colocava imagens e era postado isso no canal do Kron TV. Então, se vocês procurarem no meu canal do YouTube, que eu estou escrevendo aí, o Sol Negro 11, existe uma playlist que manda diretamente para o Kron TV, porque esses vídeos estão só no Kron, não estão no Sol Negro, estão no Sol Negro, mas manda para o Kron TV, né? Então, na minha playlist está escrito assim, são vários programas, tem os Despertos Novos, esse que eu estou fazendo com a Cris, e tem lá sobre serpentes e dragões. Tem mais ou menos umas 3 horas e meia de programa bem completo. Então, hoje nós vamos dar uma outra visão, assim, uma coisa mais rápida, e tentar desmistificar isso de uma maneira adequada, digamos assim. É isso aí, por isso que eu gosto de estar com Maria Pereda, uma sumidade aí, pessoal. PhD, tem muito conhecimento. Bem, mas não vamos perder tempo. Maria, afinal, por que as serpentes ficaram assim, tão mal faladas, né? Coitadinha das serpentes, né? Eu sempre falo isso, né? É verdade, né? O que será, né? Tô até projetando uma imagem aí que é muito bonita, que é do Esculápio, do Hermes Trismegisto, do Tote, porque aquela discussão é Tote, Esculápio, Esculápio, Hermes era só o Tote, ou o Esculápio também era Tote, não importa, aquela discussão que a gente jogou no programa anterior, né? Dependendo da fonte, se confunde, mas Esculápio tinha, oficialmente dos gregos, um cajado com uma serpente, né? E o Tote, mais comumente essa aí que está sendo projetada, é um cajado, as asas em cima e 2 serpentes entrelaçadas. Então, nessa imagem, eu joguei até os 7 chakras, que é a imagem mais correta, né? Então, essa história da serpente ser mal vista é uma história religiosa, baseada nas religiões abrâmicas, e especialmente, né, bem fortalecida na época do catolicismo, a partir do século III depois de Cristo, quando então a Igreja Católica se consolidou, né, e começou a mudar as coisas, porque os cristãos, logo no começo, até o século II, III, eles eram francamente gnósticos, e esse gnosticismo era um sincretismo digamos assim, de uma visão do que era o conceito da iluminação através da serpente, do conceito da serpente, que os egípcios trouxeram isso também, né? E até eu vou mostrar uma imagem muito linda que tem aqui. Os egípcios mostravam isso, eu vou até encolher um pouquinho, eu e a Cris aqui, para que vocês possam ver essa imagem, que vale a pena, que é a câmera, a Cris conhece isso pessoalmente, ela viu, né, a máscara mortuária, ela viu no Egito isso, a máscara mortuária do Tutankhamon, tá no Egito, Cris, ou tá na Inglaterra? Você viu a máscara mortuária do Tutankhamon? Não sei se... Eu vi no Museu do Cairo, né? Se é uma lá, eu não sei se é original, né, Maria? Não sei, porque eles devem deixar lá, mas não sei se é original, também não sei onde está original, cá entre nós. Mas, de qualquer forma, essa é a máscara mortuária do Tutankhamon, e se vocês olharem atrás dela, você vê a coluna vertebral e um resplandecente de luz,
que é exatamente o espírito solar, a iluminação que se alcança através da subida dos chakras, que é essa imagem primária que eu estava mostrando entre eu e a Cris aqui, que agora eu vou aumentar eu e a Cris. Então, a questão da serpente, digamos, esquece o catolicismo, o cristianismo em si, esquece as religiões abrâmicas, e vamos falar do que significa a serpente. A serpente é uma representação da energia do éter que se manifesta na Terra através do plasma, e esse plasma então começa a configurar a geometria celeste, a geometria divina, através da matemática que cria a nossa realidade. Então a serpente é a energia necessária para a cristalização nesse mundo da percepção, nesse mundo que não existe, é um mundo simplesmente de percepções dos 5 órgãos sensoriais que leem um padrão, que simplesmente é um padrão matemático, representado em símbolos, por símbolos geométricos, e a serpente é a energia que vai se densificando através de vários níveis de realidade, até se transformar nessa densidade física onde nós estamos. Esse mundo onde nós estamos, ele tem a sua própria vontade, ele tem a sua própria consciência, e essa consciência é chamada de consciência do ego. Então, todo aquele submetido ao mundo da serpente vai ser submetido à inversão da energia divina para o mundo da Terra, que não deixa de ser divino também, é uma porção da consciência divina que se expressa através de um programa. Esse programa acredita que está isolado, esse programa acredita que tem a sua vida própria, a sua própria consciência. Essa consciência se rege pelo ego. O ego se rege pela autopreservação. Então ele está na primeira dinâmica, é eu. Então esse eu é aquele Deus da Bíblia, né? Aquele Deus do Antigo Testamento horroroso, como eu costumo dizer, que tem a raiva, ódio, ciúme, inveja. Esse Deus do Antigo Testamento, tanto da Bíblia judaica, que é a Torá como um todo, como a Bíblia católica, que é o Antigo Testamento, que simplesmente, né, sobrepôs em piorada, mal interpretada a Torá dos judeus. Tem aqueles patriarcas que se falam, os divinos patriarcas, o que eles faziam era matar, esfolar todo mundo, dominar as cidades, matar criancinhas e reverenciando isso em nome do seu Senhor. Então isso é uma coisa horrorosa. Em nome de, né? Em nome de, exatamente aquele programa que você fez, Cris. É verdade. Que, aliás, eu gostei muito, né, com você e com a Kátia. Então, voltando, esse Deus da Bíblia é uma representação. Na verdade, a maior parte das histórias da Bíblia, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, são histórias astroteológicas. Elas são baseadas em contos de outras, digamos, civilizações, muito até dos egípcios, né, ligando com a antiga Suméria, Babilônia, por aí vai. Então, muitas dessas histórias, elas são, na verdade, contos astroteológicos. E elas focam, sim, um Deus egóico, um povo egóico, patriarcas egóicos. Esse pessoal todo submetido à serpente. Interessantemente, muitos deles, como o próprio Moisés, né, exemplo, um dos, carregavam um cajado, que é a serpente, e mandava que submetessem a sua serpente. Né? O pessoal depois esquece isso quando começa a falar que a serpente é má. Então, essa história da serpente colocada na árvore da vida, né, do jardim do Éden, ela é a serpente nórdica, que está na raiz da árvore Yggdrasil, que é a árvore que sustenta no seu tronco os 9 mundos, os 9 diversos níveis de consciência, que são os 9 mundos da árvore da vida, que é similar, né, à árvore da vida, a Kabbalah dos judeus, que veio da antiga Suméria e que também veio dos egípcios, porque isso é uma sabedoria perene, uma sabedoria universal. Então, os povos nórdicos já falavam que na raiz de Yggdrasil existia a serpente, e essa serpente tentava da mesma forma
destruir as coisas e inverter as coisas. Então, é uma representação. Essa representação não quer dizer que a serpente é boa, quer dizer que a serpente é ruim. Representa que, na realidade, nós estamos, a energia foi enviada para baixo. Por isso que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Também é um conceito, onde a nossa consciência foi minimizada com relação à conexão do tudo, à ligação com tudo. E o caminho de volta é o caminho, que eu vou colocar uma outra imagem aqui, né? É o caminho de ativar a serpente de luz, agora ela é boa, né? Ativar a serpente de luz através da coluna vertebral em direção à ascensão. Então, novamente, a retomada da consciência, a saber quem nós somos. Então, Cris, a serpente é ruim ou a serpente é boa? É só uma visão, como eu digo, da flechinha. Ela está descendo e cristalizando nesse mundo da Matrix, onde nós temos uma programação, ou ela está subindo, iluminando, levando você de volta para sua casa através dos passos da Kundalini, da ascensão da consciência, da coluna vertebral. Então, depende em que direção está a flecha e qual é o teu ponto de vista, você vai vê-la como boa ou como ruim. E, na verdade, não é nenhuma coisa nem a outra, né? Depende do ponto de vista do observador, né? Exato, exato. Maria, os grupos ou até os povos que seguiam a filosofia do autoconhecimento, também chamada de gnose, antes de Cristo, até o século III depois de Cristo, eram adoradores da serpente. Exato. E agora? Exato. É que quando o pessoal fala gnose, o pessoal fala assim, gnose cristã, né? E parece que tudo que é católico ou cristão apaga o passado. A gnose significa o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. E ela existiu em diversos povos, sob diversas maneiras de interpretar e sobre diversas técnicas da autorrealização interna, do autoconhecimento. Não existe só a gnose cristã. Então, eu costumo dizer assim, um termo, a gnose primordial, né? A gnose da origem dos tempos, ela, ou gnose original, chame como quiser, né? Ela era francamente, digamos, considerando a serpente como positiva, e por isso esses povos, na sua também ignorância, adoravam a serpente, muitos, sem saber o que significava isso. O que acontece, Cris? Você que entende muito bem disso, né, de todas as nossas grandes conversas, você entende isso melhor que eu até. O que acontece com as pessoas quando elas não têm informação? Elas tendem a levar tudo para um lado, digamos, da religiosidade. Verdade. Religião é uma forma que elas encontram de explicar aquilo que se chama desconhecido, ou até, outro lado, sem religião, o misticismo, ou até o esoterismo, né? Então, muitos chamam magia de coisa transcendental, quando hoje o conhecimento explicado que nós temos, nós sabemos que é simplesmente foco, atenção, vontade e saber hoje, como nós sabemos, que existem diversas realidades e que nós não manifestamos nada, nós simplesmente nos mudamos, a consciência pula para uma realidade onde aquilo já existe. Então, parece que a gente fez uma mágica, e a única mágica que nós fazemos é transportar a nossa consciência para uma realidade onde aquilo já existe. E parece que nós fizemos uma magia, né? Então, na época do passado, tudo que era desconhecido era transformado em atos de adoração. Então, adorar uma serpente, hoje, para mim, não tem nada a ver, quando você simplesmente entende que é uma representação dessa energia que sobe e que desce. Então, a gnose antiga, antes digamos, do catolicismo surgir, ela era também uma gnose, quanto mais antiga, mais sábia, quanto mais próximo do século, digamos, do nascimento de Cristo, na era de Cristo, mas ela estava já perdida em sua memória, e depois, aos poucos, perdeu a memória como um todo, né? Então, depois do nascimento de Cristo, esses cristãos, antes do catolicismo em si, esses cristãos, eles tinham ainda essas informações de vários grupos
que carregavam esse conhecimento, né, como os fenícios, que tinham essa informação. Então, até alguns grupos dizem que os fenícios que levaram Jesus, né, para ser treinado no Egito, nas pirâmides e no Tibete, e por aí vai, existem várias histórias. Outros dizem que foram os essênios, né, um dos grupos dentro do que se chamava de judeus naquela época, que eram sábios e levaram Jesus. Então, esses povos, como os essênios, também consideravam a serpente como algo positivo e não negativo, dado o fato que a gente vê o cajado de Moisés e essa história, já que ele era do Egito. O Moisés, né, era um egípcio, e como egípcio de nascimento, e como egípcio ele recebeu essa visão, treinado dentro digamos, do grupo de sacerdotes que tinham um conhecimento avançado sobre essas coisas. Então, tudo isso foi se perdendo com o tempo. E quanto mais próximo ao século I, mais confusos e mais perdida essa informação, uma pena. Aí depois foi se tornando, com a vinda do catolicismo, e a destruição de sábios, né? Que o catolicismo foi destruindo o conhecimento, foi destruindo os povos e os sábios que tinham essas informações para colocar o seu poder sobre. Então, tudo isso foi invertido, de forma a descaracterizar os que sabiam. Eles demonizaram todas as informações dos concorrentes, né? Porque eram religiões concorrentes. Então, eles demonizaram essas informações e transformaram nessa salada que ficou depois. E as pessoas, o que as pessoas ganham com isso? Crendices, medo, vivem no medo. Qual é a vantagem? Vive no medo, vive na desinformação, vive na ignorância. Então chegou a hora, pessoal, da gente se tornar consciente. E para se tornar consciente é necessário informação de boa qualidade e muita informação. Porque toda a informação foi segregada, foi destruída, foi retirada de nós. Por isso, a gente vive num mundo que acha que somos pobres pecadores, isolados de Deus e que vamos ser punidos se não obedecermos a ordem de quem? Né? Então, né? Antigos faraós usavam tiaras, assim, no Egito, muito comum, com serpentes aqui, onde tem o terceiro olho, inclusive. Exato. E sempre, em toda a arquitetura egípcia, existem muitas serpentes em todos os locais. Então, parece que eles tinham um conhecimento que foi se perdendo, né, ao longo dos anos mesmo, ou propositalmente perderam, né? Fizeram questão de esconder, porque, inclusive, Alexandria foi destruída justamente para que nós não tivéssemos o conhecimento nas mãos. Mas esse conhecimento, graças a você, a pessoas como você, está vindo à tona. E o sagrado livros feminino, então, retorna com toda a força. Existem muitos livros. Temos vários programas para fazer a respeito desses assuntos que você está falando. Exato. Isso dá vários programas, pessoal. Muita coisa. Mais difícil falar fascinante do que o outro. Né? Bem, Maria, isso tem tudo a ver com os fanatismos loucos, né? Que aparecem de vez em outra, devido também aos acontecimentos inexplicáveis, tomados como divinos, ou até o inverso, dependendo do ponto de vista do grupo que se menciona, né? É exatamente isso, Cris. Como eu até mencionei isso, para ser rápido, para a gente não ficar muito tempo com o programa, eu vou dar uma dica. Quem não assistiu o filme, que agora é de 2016, está na Apple Store, para alugar, eu vi na Apple Store, eu acho que deve ter na Google Store, né, que você pode ver até pelo celular, né, que tem livros, tem vídeos, etc. O filme chama-se Destino Especial, ou em inglês, Midnight Special. A história é exatamente baseada nisso aqui. Cris, você vai gostar porque é sobre extraterrestres. Não sei se você já viu, né? Então é assim, um menino híbrido, lindíssimo, um menino maravilhoso. Ele é sequestrado do pai e da mãe, sequestrado para ser levado por grupos religiosos, né? Que encarceram o menino numa fazenda e criam uma religião em torno do moleque. Coitado do moleque, ficava trancado, porque o menino estava desenvolvendo poderes especiais com um híbrido que era de seres de alto índice de luz. Ele começava a projetar luz pelos olhos, então ele não podia estar na luz. Isso é o que eles achavam, os fanáticos, né? Que encarceraram o menino,
Porque se ele fosse na luz do dia, os olhos dele, ele começava a se inflamar com luz, parecia que ele explodia de tanta luz, os olhos soltavam até como se fossem raios poderosos, né? Então, eles viviam à noite. Eles criaram uma religião onde o moleque estava encarcerado e só podia andar à noite na fazenda, então todos eles dormiam de dia e acordavam à noite, venerando o garoto e com suas atividades, porque de noite o menino não soltava raios. Aí chegou o momento em que o pai do menino consegue, estou dando até um spoiler aqui, mas eu tenho que contar o spoiler para poder. Não vou contar o final. Eu fiquei mais entusiasmado de assistir o filme. Eu vou dar spoiler, não tem jeito. Então o pai recupera o garoto e começa a fazer o quê? Fugir com o menino, porque o menino sabia onde o pai deveria levá-lo. Ele tinha uma coordenada na cabeça, o menino era espetacular. Ele pegava as ondas de rádio, ele via as notícias da televisão, ele era um ser interligado, ele tinha todas as conexões. Então ele entrava nos rádios da polícia, no computador, na televisão, ele tinha conexão com tudo. Um garotinho de 8 anos, né, altamente desenvolvido, emocionalmente perfeito, né? Aí o FBI, claro, e o Serviço Secreto Americano ficam sabendo dos raios poderosos dos olhos do menino, todo mundo correndo atrás do menino. Os agentes federais queriam pegar o garoto para uso, claro, os religiosos correndo atrás porque queriam pegar o moleque para uso, né? E eles fugindo de todo mundo. A história é muito bem feita, por sinal. Até que no final, o moleque descobre por si mesmo, recebendo, acho que mensagens telepáticas, o que ele tinha que fazer para conseguir se desenvolver como um todo. Eu não vou contar essa parte, né? Porque senão eu vou dar spoiler completo. E aí o menino realmente consegue se transformar no que ele tinha como papel de transformação na Terra. Então ele nasceu na Terra, DNA do pai da Terra, DNA da mãe da Terra e certeza, o filme não mostra isso, mas certeza que ele tinha DNA de terceiros, esses seres da luz que vinham de cima. Essa história dos seres que brilham, Cris, um dia nós vamos entrar num programa de expertos para explicar por que eles brilham, tá? Porque os The Shining Ones, né, aqueles que brilham, que está ligado à questão da serpente, a serpente de luz. Isso eu não vou falar aqui hoje, porque não dá tempo, mas eu faço questão de explicar fisicamente, no mundo da física, porque seres de altas, né, densidades acima da nossa, eles brilham, e é o caso desse menino do filme, e os seres que então se apresentam no final do filme, que eram seres de luz. O filme é fantástico. Cris, você vai amar. Bom, não podemos perder, hein, pessoal? Convido vocês a assistirem também, porque esse assunto vai vir para outros expertos, tenho certeza. Nós teremos um programa, depois a gente vai falar especificamente sobre esse filme. Maria, os chifres estão na mesma consideração. Eu estive no Egito, no templo de Amon-Ra, em Karnak. Logo na entrada nós temos uma coleção de bodes em destaque, devido aos seus proeminentes chifres. Para eles, o chifre tinha uma conotação divina. O que aconteceu que mudou tudo? Porque hoje, quando você fala o ser tem um chifre, já é negativo. Então, não pode mesmo ser sacrificado em ritual de magia negra, né? Então, eu acho engraçado isso, né? Falando em magia negra, a taça da cerimônia católica, né? Do corpo de Cristo e o sangue de Cristo é o quê? Né? Então, quando você tinha a taça da água da vida, isso era nórdico, o conceito era nórdico, depois que foi trazido para o catolicismo. Era a água da vida na taça da vida, que virou o Santo Graal depois, porque o catolicismo foi pegando tudo, né? E aí colocou sangue. Então, na mitologia nórdica, da sabedoria nórdica, a taça com a água da vida era para renascimento, e quando se colocava sangue era para magia negra. Então, comer o corpo do outro ser era magia negra junto com tomar o sangue naquela taça, que era a taça de Avalon, né? Então, assim, é muito engraçado quando eu ouço falar certas coisas e eu vejo a religião católica fazendo uma cerimônia nitidamente vinda da magia negra e as pessoas acham lindo. Então, essas questões invertidas, de certa forma, eu acho interessante discutir a serpente do bem ou do mal quando você tem isso. E a questão do chifre igual, é um desconhecimento.
Tá? No Egito Antigo, essa história dos chifres de Amon, eles sabiam, tinham uma informação dos Atlantes e talvez extraterrestres, que também estavam convivendo até mais ou menos 1500 a.C., tinha esse convívio constante, né? Depois eles foram perdendo esses contatos e os últimos remanescentes dos descendentes dos Atlantes também se perderam. A gente falou um pouquinho disso no programa anterior, dos Shem, Shu, Hor, né? Os descendentes de Horus, né? Que era visto como os descendentes da casa de Atlântida, onde eles tinham esse conhecimento. Então esse povo trabalhava a questão do chifre como o chifre de Amon. O chifre de Amon, cientificamente falando, hoje na neurociência, é o hipocampo. São 2 chifrezinhos mesmo, um de cada lado do nosso cérebro que nós temos, né? No centro a lateral, do centro a lateral, é toda a região onde você tem, digamos, a glândula pineal, né? E do lado da glândula pineal, de cada lado, você tem um chifre, exatamente o chifre de bode, que é chamado de hipocampo, é o mesmo formato. Esse chifre de bode de cada lado nosso é quem faz o equilíbrio junto com a glândula pineal. Então, a glândula pineal ela dá o tom da frequência para onde o hipocampo, que é o chifre de Amon, te leva para realidades paralelas, né? Então, os sacerdotes de Amon sabiam, né, embora, infelizmente, depois se corromperam na época de Akhenaton, né, os sacerdotes de Amon tinham de tudo menos bondade, eles eram seres corruptos, né, e é uma outra discussão, mas antes disso, eles tinham esse, de qualquer forma, né, eles tinham esse conhecimento. Então a simbologia do chifre, tanto na sabedoria nórdica, bem dos tempos, antes dos tempos oficiais, que se perdeu também caíram para uma derivação religiosa, mitológica, mística, esotérica, sem conhecimento da sua real função, tanto quanto no Egito, depois, quando mais próximo à era cristã, né, se perdeu completamente, mas antes de 1500 a.C., por aí, eles tinham esse conhecimento em que o hipocampo, o chifre de Amon, né, que é o chifre de bode, tinha a ver com a divindade e a multidimensionalidade. É o fato de estar consciente das suas diversas realidades. Por isso eles eram ativados dentro da Câmara do Rei, dentro da Grande Pirâmide, e não só, através de som, através de diversas ativações de frequência. Esse é um longo assunto, né? Mas é só para desmistificar que o fato do chifre de bode está ligado a essa conexão da multidimensionalidade tão forte quanto a glândula pineal. Então é um trio, daí vem o triângulo, né? O triângulo do seu cérebro. São os 2 chifres de Amon com o olho que tudo vê, que é a glândula pineal, e o símbolo do triângulo com o olho lá em cima, não só, mas também tem a ver com isso. Olha que interessante. Pessoal, eu adoro porque cada programa é um aprendizado, é uma aula, né? E Maria, eu não posso perder a oportunidade de estar aqui toda vez fazendo um monte de perguntas que eu adoro, porque eu aprendo todos, é uma grande aula. E Maria, os sacerdotes de Amon-Ra foram os que intoxicaram com extrema avareza no Egito, na época de Akhenaton e Tutankhamon. Isso. E aí? E aí é porque, como eu estava até falando, eu acabei até falando isso um pouquinho antes, né? Eles perderam o conhecimento e a questão da união da sabedoria, da espiritualidade, que vem com a espiritualidade, e a questão desse mundo da matéria. Digamos que, em outros tempos, os egípcios tinham essa questão da subida da energia da serpente em direção à cabeça, e então as asas que se expandiam é uma representação da divindade, né? Então, você tem no caduceu de Hermes ou de Tote, essas asas em cima, que significam, você tem sempre o símbolo solar ou um olho em cima, as asas, então através da serpente, você tem essa ignição, essa chama divina, esse íon divino é ativado. Na época dos sacerdotes de Amon-Ra, o que eles estavam fazendo era uma serpente invertida, né?
Então eles espoliavam o povo, cobravam impostos absurdos, e a gente conhece isso hoje porque os sacerdotes de Amon-Ra estão todos aqui, né, Maria? Estão todos aqui, né? Sério, né, Maria? Na atualidade, eu diria que não só no governo e nos órgãos de poder, como os bancos, mas no povo também, porque o povo se comporta dessa maneira, basta dar uma chance de subir ao poder que se tornam sacerdotes de Amon-Ra. Realidade. Então, qual que é a saída? É ativar a nossa conexão divina, só que o homem sábio, o homem puro, o homem ético, o homem que então está ciente de que só há um caminho, está reclamando daqui? Só há um caminho para sair daqui. Para sair daqui você tem que ser bom, você tem que ser ético, você tem que ser amoroso, realmente verdadeiro. Fraterno, né, Maria? Fraterno. Vai falar todas as frases. Enquanto não for isso, não adianta você culpar os outros. Se a tua serpente está invertida em direção à terra, a cabeça dela está em direção à terra. Eleve a sua serpente com a cabeça em direção às asas, que aí sim nós iremos chegar no lugar certo. É isso aí, grande mensagem, adorei, viu, Maria? Bom, esse já é um exemplo, né, da inversão dos significados feito pelo homem, certo, Maria? Sem dúvida, é um perfeito exemplo. Eu agradeço, também sempre uma honra estar contigo, você sabe disso, eu amo você de paixão, tenho uma admiração enorme por você, e até o próximo Desperto, Maria. Gratidão! Vamos nessa, próximo Despertos, eu vou dar um aviso, complemente esse programa de hoje, nós vamos falar da Flor de Lis, e a Flor de Lis tem tudo a ver com isto, é uma continuação, fica de olho. Isso aí, vem com a gente nessa jornada aí, pessoal. Isso aí, pessoal, um abração para vocês.